Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver. Em grande expediente, o vereador Renato Tchequer propõe construção de pista para motocross e veloterra. Tem que ir em cidade aí da região pedir emprestado lá a pista para poderem fazer esse treinamento aí. Se o esporte já é um pouco difícil por causa do custo, aí fica 3, 4 vezes mais caro ainda, porque tem que se deslocar. E os pilotos comentaram a iniciativa do parlamentar. Iria nos ajudar muito para poder treinar, para correr menos risco também, porque o velocross é um esporte de grande risco, de alto rendimento. O presidente da Câmara de Vereadores sugere criação de plano municipal sobre segurança pública. O poder local ele passa a contribuir, ele passa a colocar investimentos, a articular algumas ações que, propriamente ditas, são apenas a Brigada Militar, Polícia Civil e as demais polícias. Rui Lorenzato protocola a indicação para a hora-atividade de professores. Para que 1/3 de sua carga horária seja reservada ao planejamento das aulas, correção de trabalhos, estudos e pesquisa. Estas e outras informações agora no canal da comunidade. O Jornal da Câmara repercute neste primeiro bloco o grande expediente do vereador Renato Tchequer. Na sessão plenária de ontem, o parlamentar prestou uma homenagem aos passofundenses que se destacam em competições de velocidade. Estes pilotos são figuras conhecidas do esporte gaúcho. Lauri, Maria Eduarda e Vinícius conquistaram vários primeiros lugares em campeonatos de motocross e veloterra. Mas para subir no pódio, além dos obstáculos nas pistas, eles superam o fato de não existir um local ideal para os treinos. Um problema que se arrasta há muito tempo em Passo Fundo. O fato de não ter pista em Passo Fundo foi o principal motivo de eu parar. Porque era muito gasto, era muita viagem, sabe? Todo dia viajando para ir treinar, para ir para corrida no fim de semana. E Passo Fundo nunca tem corrida, e sempre fora. E a gente vai correr sempre nas outras cidades e traz os títulos para Passo Fundo, né? Sendo que Passo Fundo não apoia. Quinta-feira fui a Paraí treinar. Fui sábado novamente treinar e novamente no domingo eu fui para competir o motocross de Paraí, lá na região de Paraí. Então você imagina, 3 viagens eu fiz na semana. Tá vendo que a dificuldade nossa é muito grande. Se tivesse uma pista em Passo Fundo, eu teria treinado em Passo Fundo, né? E no domingo eu iria para a prova. Justamente para reconhecer a dedicação dos atletas, o vereador Renato Tchequer decidiu prestar uma homenagem. Da Casa do Povo, os pilotos passofundenses receberam diplomas de honra ao mérito. Por levar o nome da nossa cidade aí em todo o Rio Grande do Sul, né? Eu trouxe aqui a Duda, né? A Maria Eduarda, a Duda, que é a nossa campeã gaúcha, né? O Lauri também, que é campeão gaúcho, e o Vinícius também, que é campeão regional, né? A Duda também ganhou várias modalidades. Hoje ela é primeira no campeonato gaúcho de motocross, está liderando. E como apoio, o parlamentar apresentou uma nova indicação. O documento sugere ao Executivo a construção de uma pista na Efrica. O espaço será destinado para a prática de esportes de velocidade. Tem que ir em cidade aí da região pedir emprestado lá a pista para poderem fazer esse treinamento aí. Se o esporte já é um pouco difícil por causa do custo, aí fica 3, 4 vezes mais caro ainda, porque tem que se deslocar, levar as suas motos, ir lá e fazer o treino e depois voltar, muitas vezes cansados, final da tarde. Então a pista seria a única reivindicação que esta turma quer, né? Então a gente fez esse encaminhamento aqui para o nosso executivo e vamos brigar, vamos pelear para que em 2017, então, esse sonho dos nossos competidores, dos nossos campeões aqui que representam a nossa cidade em todo o estado, ganhem, então, esse sonho que é a pista de motocross. Iria nos ajudar muito para a gente poder evoluir no nosso esporte, porque a gente corre em outras cidades, a gente vai treinar em outras cidades, mas a cidade que a gente representa quando ganha um título é Passo Fundo.
A propósito da pista, iria nos ajudar muito para poder treinar, para correr menos risco também, porque o velocross é um esporte de grande risco, de alto rendimento. Então, com o treino, a gente consegue aperfeiçoar a nossa pilotagem, né? Poucas vezes se falou em pista aqui em Passo Fundo. E se foi falado, não foi cumprido. Nada acontece. Então, a gente já fica com tão pouca vontade, quando fala de motocross, a gente, né, tá aí. Quem nos chama, a gente tá vindo. E a gente agradece. Com a pista, a gente poderia fazer alguns projetos, de repente, botar para hospitais, botar para as crianças, para caridade, a entrada, quem quiser assistir nossos treinos, quem quiser assistir as nossas corridas, a gente pode combinar isso e reverter para a saúde, para a criança, para seja o que for, assim, para beneficiar pessoas carentes também. E em um segundo momento, o orador do Grande Expediente fez um balanço das atividades legislativas. O orador expôs algumas ações realizadas ao longo do mandato. Falou sobre o protocolo de projetos, indicações e pedidos de providências. Das matérias aprovadas, Renato Checker lembrou a criação da lei que proíbe o uso de comandas em Passo Fundo. A iniciativa dele busca evitar tragédias como a ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria. Naquela noite, as pessoas estavam fugindo do fogo e os seguranças trancaram as boates porque tinham que pagar as comandas. Tinham que voltar e pagar as comandas, o prédio pegando fogo. Então morreu muita gente inocente naquele dia, todos os inocentes morreram devido a essa burocracia das comandas de papel. Então hoje a gente conseguiu aprovar essa lei, proibindo as comandas de papel, que seja um cartão, que o sujeito, então, fique livre em qualquer momento que acontecer qualquer tipo de emergência dentro de uma boate, né? Ou por causa de uma briga, ou por causa de um incêndio, ou por causa de uma discussão, ou porque quer sair, que nada impeça ele sair a qualquer momento, e graças a Deus nós conseguimos, então, aprovar essa lei que hoje, provavelmente, aí, todas as boates aí já está nessa norma, então, das comandas, mas comandas diferentes, não comandas de papel. O vereador explicou ainda que continua trabalhando em prol do desenvolvimento local. Em uma indicação feita ao Executivo, ele pede que terrenos do Distrito Industrial sejam doados aos pequenos e médios empreendedores. A gente se deparou com muitos empresários aí que precisam simplesmente de uma área de 1.000 metros quadrados para o pequeno e médio empreendedor. Eu costumo dizer que o grandão, sempre de uma forma ou de outra, ganhou as suas áreas aí enormes, que muitas vezes ocupam só 5, 6, 7 ou 10% da área e o resto fica lá criando mato e cobra e outros tipos de bichos. Então eu digo assim, ó, o grande sempre foi visto. A minha meta é lutar para essa área para o pequeno e médio empreendedores. A minha meta é que cada pequeno e médio empreendedor no meu projeto seja liberado para ele 1.000 metros quadrados. Então eu estou na luta, já pedi várias vezes ao Executivo para analisar uma área, pode ser áreas distribuídas em cada canto da nossa cidade, uma área para o pequeno e médio empreendedor conseguir ampliar o seu comércio. E no Cidadania e Atitude de hoje, Ana Paula Koenemann aborda o programa Brasil Sem Frestas, que usa embalagens Tetra Pak para levar conforto às casas de famílias carentes e, além disso, contribuir com o meio ambiente. As convidadas são Maria Luísa Camozato, coordenadora do projeto, e a voluntária Ana Hilda Pimentel. No inverno, o alumínio reflete o calor para dentro de casa. Por quê? Dentro da casa tem o fogão, tem as pessoas que refletem calor, né, dos seus corpos. Eles vêm, encontram a chapa, batem no alumínio, reflete para dentro de casa. A casa fica aquecida. No verão, o que acontece? O calor está fora de casa. Então, a gente coloca essas chapas na parede. O calor de fora vem, bate na parede de madeira, encontra o alumínio e ele volta para fora de casa. Então, o que acontece? A temperatura interna fica mais fresquinha. Às vezes a gente se torna meio chato, mas eu digo assim, se é fazer mal feito, é melhor não ir, porque a gente tem que fazer com amor.
É só os materiais, o principal é grampear a caixinha e fazer com amor. Que aquele dia eu olho lá, hoje essa casa é minha, eu quero deixar ela bem bonita. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. O Jornal da Câmara retorna para apresentar uma proposta do presidente da Câmara de Vereadores. Márcio Patucci está fazendo novos encaminhamentos contemplando a segurança pública. O primeiro documento é uma indicação ao Poder Executivo. O parlamentar pede que o município inicie a elaboração de um plano local sobre a segurança pública. O vereador Márcio Patucci também propõe uma integração entre os órgãos e as polícias. O objetivo é de que o estudo apresente um diagnóstico de pontos vulneráveis e prioritários para investimentos na área. Vai auxiliar muito a administração municipal e os parceiros da segurança pública no desenvolvimento de ações efetivas para não apenas o combate à criminalidade, mas também ações de prevenção, que são super importantes em relação à melhoria da qualidade da segurança pública nos municípios brasileiros. A inovação que se faz na possibilidade das prefeituras idealizar esses planos é que o agente local, o poder local, ele passa a contribuir, ele passa a colocar investimentos, a articular algumas ações que, propriamente ditas, são apenas da Brigada Militar, Polícia Civil e as demais polícias. O que a gente quer é promover esse debate integrando os agentes municipais, as demais espécies e formas de policiamento, para que a gente consiga, então, fazer uma grande integração e promover não apenas o debate, mas soluções efetivas pela melhoria da segurança pública de Passo Fundo. Vídeo monitoramento, ações de prevenção, financiamento por parte do município nos órgãos estaduais e federais, isso tudo vai, obviamente, que ser definido por esse plano. Em junho, o governo do estado anunciou algumas ações para melhorar a segurança. Entre as decisões está a ampliação do efetivo da Brigada Militar, o pagamento de horas extras e a realização de novos concursos para a SUSEP e o IGP. Atento à demanda do Instituto Geral de Perícias, o presidente Márcio Patucci está elaborando uma moção de apoio. O Instituto Geral de Perícias aqui em Passo Fundo, ele possui uma atuação não apenas na nossa cidade, mas regional. Conta hoje com uma estrutura física e de pessoal ultrapassado, ele precisa de investimentos. O governo do estado recentemente abriu uma indicação de que haverá novos concursos para a IGP. O que nós pedimos é que a unidade de Passo Fundo então possa ser contemplado com mais médicos, com mais servidores, para qualificar cada vez mais esse trabalho que é realizado. Já o vereador Rui Lorenzato está pedindo que seja respeitada a lei que prevê a aplicação de 1/3 da hora-atividade aos professores da rede municipal. Uma indicação também foi encaminhada ao Poder Executivo.
Conforme o parlamentar, a hora-atividade é um direito dos professores para que 1/3 de sua carga horária seja reservada ao planejamento das aulas, correção de trabalhos, estudos e pesquisa. Ele comentou a importância da indicação, já que o trabalho do professor não é realizado apenas em sala de aula. Surgiu essa grande necessidade de nós realmente fazer com que aconteça a implantação da unidocência, onde passa de 20% para 1/3, ou seja, 33% do seu tempo, da sua hora de trabalho do professor, aquele que ensina a nossa criança, o nosso filho, para atividades de estudo, de pesquisa. É o índice estabelecido já pela Lei 11.738, uma lei de 2008, também é previsto no Plano Nacional de Educação e também já no Plano Municipal de Educação. Então todas as leis já prevêem que a hora-atividade, ou seja, aquele período que o professor tem o direito de ficar fora da sala de aula para preparação de trabalhos, correções de provas, reunião pedagógica, reuniões com os pais, ele possa fazer e numa carga de 33% da sua jornada, que hoje, numa jornada de 20 horas, corresponde a 6 horas e 47 minutos aproximadamente. Ele precisa necessariamente desse tempo maior para preparar a aula. Por quê? Porque ele tem, de fato, uma grande vantagem aos próprios alunos que irão aprender muito mais, onde o professor estará bem mais preparado e com mais informações ampliadas para passar ao aluno. O vereador está encaminhando esse pedido para que o prefeito faça essa mudança, porque tem que partir do executivo essa mudança, e assim nós possamos ter legalizado e para que nós possamos nas escolas, de fato, fazer com que se cumpra essa lei, que hoje, diga-se de passagem, não são todas as escolas que conseguem cumprir a jornada de 33% de hora-atividade. Faltando apenas 3 dias para a abertura oficial das Olimpíadas, nós seguimos apresentando vídeos produzidos pelo comitê organizador dos Jogos. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o polo aquático. Quatro tempos de 8 minutos, sem colocar os pés no chão e uma média de mais de 10 gols por partida. Você sabe do que eu tô falando? Futebol, handball, hóquei sobre grama, polo aquático. Um esporte que o Brasil vem crescendo muito nos últimos anos e botando medo nos adversários. Ui, falei nada. Você sabia que esse foi o primeiro esporte coletivo disputado em Jogos Olímpicos? E que, apesar de ser aquático, ele não foi inventado num país tropical. Reza a lenda que ele surgiu no século XVIII, na Inglaterra e na Escócia. Mas, oficialmente, ele começou em Londres, no século XIX. No meu tempo, polo aquático. Ele era mais parecido com o polo, só que no lugar dos cavalos, os atletas usavam barris. Sabe aquelas brincadeiras que a gente adora fazer na piscina? De afundar o coleguinha, jogar água no coleguinha, segurar as pernas do amiguinho embaixo da água, empurrar a bola? Não pode. E se a falta for grave, o jogador é expulso da piscina por 20 segundos. Com 3 faltas graves, ele é expulso da partida. The end, Zé Fini, acabou pra ele. Mas, por ser um jogo que tem muito carinho entre os atletas, esse esporte já foi apelidado de rugby de piscina. Fofo, muito fofo. Os atletas nadam, em média, 2,5 km por partida. E é proibido tocar o fundo da piscina. Ficou sem fôlego? Eu fiquei. Para arremessar, a tática é lançar o corpo para fora da água, inclinar para trás e o arremesso pode fazer a bola voar a 60 km por hora. As competições de polo aquático vão acontecer no Centro Aquático Maria Lenk e no Parque Aquático Olímpico, na Barra da Tijuca. Já comprou seus ingressos? Não? Nem eu. Então vamos correr pro site. Bora! E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!